Queridos amigos, irmãos e irmãs, é sempre um momento muito rico quando nós refletimos para valer a palavra de Deus. No discurso de despedida de Jesus, naquela longa noite da última ceia, noite em que ele foi preso, logo depois de cear, antes de se retirar do cenáculo para o Monte das Oliveiras, onde ele viveu a angústia da paixão, já sabendo que seria preso, ele deu uma série de ensinamentos para os seus discípulos. Ele começa a dizer, olha, vocês vão ficar tristes por um tempo, mas a tristeza de vocês vai passar. Virá depois uma grande alegria que ninguém pode tirar de vocês. E aí ele faz uma comparação. Ele disse, quando uma mulher está para dar à luz, ela sofre muito. Mas depois que a criança nasce, a mulher já nem mais se lembra dos sofrimentos por causa da alegria do nascimento do seu filho ou da sua filha. Essa palavra de Jesus, ela é impressionante. Uma comparação que ajudou os discípulos e as discípulas a entenderem o que Jesus estava vivendo e a entenderem para que ele estava preparando os seus discípulos. A comunidade estava angustiada, sofrendo, porque tinha chegado a hora de Jesus, a hora da sua paixão. Diz o capítulo 13 do Evangelho segundo São João, no versículo 1, que tendo chegado a hora de passar deste mundo para o Pai. Só que essa passagem, ela teria consigo a dor, o sofrimento, a paixão, a cruz. A comunidade então sofria. Chegava a hora da paixão do Senhor. Jesus então compara a situação da comunidade àquela mulher que passa por o processo do parto. No tempo de Jesus, não havia cesariana, não havia anestesia. As mulheres davam à luz em casa. Também não havia muita assistência médica, contavam com a ajuda das parteiras. As mães de idade mais avançada também assistiam às outras. Nesse contexto de dor que as mulheres tinham de suportar, que Jesus compara a dor que ele vai enfrentar, também a dor que os discípulos vão também sentir. É a essa angústia da chegada da hora que Jesus está se referindo. Jesus fala da sua paixão e morte, da apreensão e do sofrimento que provocaram na comunidade dos discípulos. E olha que coisa incrível. Está falando da sua morte como de um parto, de um nascimento. A mulher, quando deve dar à luz, disse Jesus, ela fica angustiada porque chegou a sua hora. Essa palavrinha hora é muito preciosa no quarto evangelho, que é o Evangelho de São João. É usada muitas vezes para se referir à paixão, à morte, à hora da fidelidade máxima. Jesus disse, Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho. Do capítulo 17 desse mesmo evangelho. A hora é a hora da sua morte. E ele está comparando a comunidade dos discípulos com a parturiente. Quando a comunidade pressentiu que chegara a hora de Jesus, ficou triste, angustiada, sofrida, mas Jesus disse, depois que a criança nasce, a mulher já não mais se lembra das dores do parto por causa da alegria do nascimento do seu filho ou da sua filha. A alegria de uma pessoa ter vindo ao mundo. De quem Jesus estava falando? Está se referindo à sua ressurreição, como novo nascimento.
está se referindo à sua ressurreição. A ressurreição está sendo comparada como um nascimento novo. A tristeza vai se transformar em alegria. A ressurreição é a vitória sobre a morte natural e a morte eterna. Na ressurreição nasce a pessoa nova, a nova criatura. Jesus ressuscitado é a pessoa humana que realizou plenamente a sua vocação de pessoa humana. Na ressurreição nasceu a nova humanidade. A pessoa humana em paz com Deus, vencedora sobre o pecado e a morte. Renascemos com Jesus, renascemos para uma vida nova, agora temos uma nova condição, a condição de filhos, irmãos uns dos outros, filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Minha gente, Jesus compara a sua morte com um parto, hora de angústia e sofrimento, mas a ressurreição trouxe muita alegria, pois significou a chegada de um novo momento da história. Afinal de contas, a ressurreição de Jesus é vitória de toda a humanidade. Com a ressurreição, a pessoa humana chega naquele ponto de plenitude e realização para a qual foi criada. Já na primeira semana da Páscoa, aqui deste programa, a gente dizia que a gente não nasce para o túmulo, a gente nasce para a ressurreição. A mesma coisa se diz que a gente não morre para o túmulo, a gente morre para ressuscitar. Pela comparação que Jesus faz com a mulher que está em dores de parto, a gente logo entende o que ele queria dizer. Quando nasce a criança, a mãe não se lembra das dores e do sofrimento, porque a alegria toma conta dela. A tristeza é vencida pela alegria. O que Jesus falou no contexto de sua morte e ressurreição também serve para as situações de crise e sofrimento nas comunidades e na vida dos seus seguidores. Em todas as situações de angústia e sofrimento, você pode contar com a vitória da vida, com a vitória de Deus em sua vida. Você que está passando por um momento de dor e sofrimento, acolha essa palavra de hoje. É a palavra de Jesus. A vossa tristeza se transformará em alegria. Persevere no bem, na verdade, no que é justo, no que é certo, e afaste-se do mal. Aguarde com paciência a hora de Deus. Mergulhe sua dor na paixão redentora do Senhor. O justo vive pela fé, disse São Paulo. O justo triunfa por sua fidelidade e pela fidelidade do seu Senhor, disse Jesus. Depois que a criança nasce, a mãe já não mais se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de uma pessoa ter vindo ao mundo. Ele disse, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Assim seja. Amém.